Olá, meu muito bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal, que tem como objetivo trabalhar conteúdos relacionados à qualidade de vida. Hoje estaremos aqui falando sobre o jogo do triguinho. Você já ouviu falar sobre esse jogo? Bom, é sobre isso que estaremos falando, sobre quais as motivações que levam alguém a se tornar dependente desse jogo. Fique conosco até o final do vídeo. Meu nome é Marinalva Batista, eu sou psicanalista, tenho um pós-doutorado em psicologia e queria dizer a você que o fato de você ter alguém próximo ou não que está vivendo esse drama, né, do vício desse jogo, é importante que você tenha informações, porque o que leva alguém a um processo de dependência, seja esse jogo do triguinho ou a qualquer outro jogo, é o mesmo, o fator que leva alguém a ser dependente do jogo é o mesmo que leva alguém a ser dependente de bebida alcoólica, dependente de um companheiro, e estaremos falando sobre isso até o final do vídeo. Olá, seja bem-vinda, Gene Maria Bom. Quando nós falamos sobre seres humanos, é preciso entender que nós não somos somente isso que está aqui na aparência e que todas as nossas ações, elas não são fruto da consciência. O que quer dizer isso, doutora Marinalva? Eu quero dizer que existem fatores internos, fatores hormonais que concorrem para levar você a determinado caminho que você nunca pensou em estar. Isso quer dizer que nós temos um componente dentro de nós que o tempo inteiro vive nos bombardeando para a busca do prazer. Eu coloquei o título O Jogo do Triguinho, mas na verdade o assunto não se restringe ao jogo do triguinho. O assunto ele está relacionado a qualquer processo de dependência que você está vivendo. Porque o que leva alguém a ser dependente de um jogo não é o simples fato da pessoa querer ganhar o dinheiro, ganhar a aposta. Existem outras questões envolvidas e estaremos aqui falando. Bom, quando falamos da dependência emocional e falamos do jogo, o critério de avaliação é diferente. Porque no caso da dependência emocional, geralmente temos um acolhimento diferente. Oh, coitadinha, coitadinho, deixa que, né, o amigo, o namorado, namorada, façam o que quer com ele. Ele é um pobre coitado, é um infeliz, teve uma infância, aí vai buscar, né? Fazer o resgate da história para construir o perfil daquela pessoa e para justificar até certo ponto o fato da pessoa estar vivendo aquele processo, que é um processo doloroso, que precisa de ajuda e precisa de cura. Quando alguém está envolvido num processo de dependência, seja ele química, seja ele, no caso do álcool, né, os alcoolistas, enfim, seja através de um jogo, que no caso do jogo do triguinho, a relação que a comunidade costuma ter com essas pessoas é diferente. É como se esse vício do jogo, ele tivesse uma causa totalmente diferente do vício emocional, do vício pelo trabalho. O componente é o mesmo. Então, quando a pessoa tem um vício no jogo, na bebida, nas drogas, geralmente o que se ouve falar é o seguinte: tá nisso porque quer. Teve uma educação boa, um pai bom, uma mãe boa, tem tudo, né? Tá viciado no jogo, pega as coisas para vender em casa. São comportamentos típicos de alguém que está dependente, né? Vende o que tiver dentro de casa.
vende, se entoma empréstimos para manter aquele vício, e essas pessoas elas acabam não tendo o acolhimento, elas acabam recebendo até uma sobrecarga em torno da culpa. Você não sai disso porque você não quer, é só não jogar, é só não beber. Bom, com isso eu não estou dizendo que essa pessoa, esse dependente, não tem a responsabilidade sobre a manutenção ou não do seu vício. Tem sim. Essas pessoas, elas têm uma responsabilidade no sentido de estarem buscando. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos falando aqui sobre dependência. O título é o jogo do triguinho, mas, como eu estou explicando aqui, o que leva alguém a um processo de dependência, ele é o mesmo. Para o jogo do triguinho, bebida alcoólica, drogas, né, ilícitas. Então, o que acontece com essa pessoa? Quando alguém vai buscar especificamente, né, o jogo, não no caso da dependência, não é porque essa pessoa esteja precisando de dinheiro. Temos visto aí nos noticiários pessoas que têm um poder aquisitivo acima da média e estão jogando, vi o relato ontem de uma mulher que ela vendeu o jogo do filho. Vendeu o jogo do filho para ter o dinheiro para investir nesse jogo. O que acontece? Eu estou lendo agora um livro chamado Dopamina, a molécula do cérebro. Já havia iniciado, né, o processo de leitura anterior a isso. E o que esse livro nos traz? O livro, ele diz o seguinte, que quando você entra no processo de dependência, não é um processo voluntário, eu quero ficar dependente, mas existe uma substância no seu cérebro que faz com que você busque constantemente gratificação. Isso acontece comigo, com você que está aí me assistindo, né? Nós buscamos gratificações e o jogo, ele promove em nós aquela atitude de estar sempre buscando desafio, e quando recebemos o desafio e cumprimos as metas, recebemos gratificação. Então o autor aqui, os autores dos livros, ele diz o seguinte, é natural por parte de nós estarmos buscando gratificação. Imagina que você está trabalhando e seu chefe nunca reconhece que você está indo bem. Dentro de nós existe essa substância, a dopamina, que faz com que seu cérebro funcione de maneira que ele necessite ser abastecido por gratificação. E aí você diz, poxa, mas eu trabalho, nunca recebo uma devolução, um elogio, né? Até mesmo uma crítica construtiva. Não, você trabalha, né, e não tem nenhum retorno. O seu corpo exige, o seu cérebro exige. Você vive com aquele homem, com aquela mulher que nunca fala para você sobre o quanto você significa para essa pessoa. A dopamina, ela entra em ação. E aí vem as cobranças. Não é cobrança porque eu quero cobrar, não. É uma questão orgânica. Nós precisamos de gratificações. Então o jogo é uma atividade que constantemente exige de nós uma atuação, uma ação, mas nos dá uma gratificação. Então, especificamente falando sobre o jogo, você entra ali, né, pega seu celular. Hoje está muito mais fácil, porque antes as pessoas tinham que se deslocar. O jogo no Brasil é proibido, então era toda uma estrutura que era montada para que você fosse àquele lugar. Hoje você tem a mão. Uma coisa que esse jogo do triguinho está colocando é que crianças e adolescentes estão sendo imersos nessa cultura do jogo, porque tem figurinhas, tem estímulos coloridos, sonoros, que estimulam
né, a nossa cadeia cerebral. Então a criança, o adolescente que entra nessa cadeia do vício do jogo, ela não faz isso porque é uma viciada, o pai não olha, a mãe não olha, não. É porque o nosso corpo precisa de estímulos e o jogo está na nossa mão, na palma da nossa mão, pode estar na palma da nossa mão, nos fornecendo as gratificações que necessitamos. Olha, eu sinalizei algumas coisas que eu achei interessante aqui. Ele fala o seguinte, que quando nós buscamos Deus, ninguém olha para baixo. A gente vai buscar Deus lá em cima. E os autores do livro dizem o seguinte, quando você olha para baixo, você está olhando aquilo que está à mão, né? Que está de fácil acesso. Quando você olha para cima, exige que você planeje, administre, né? Faça projetos, controle, e isso estimula seu corpo. E aí ele diz assim, é por isso que Deus está em cima e não embaixo. Quando você olha para baixo, olha para o lado, você só está, quimicamente falando, lidando com neurotransmissores que não darão a você o estímulo suficiente que seu cérebro exige. Vou contar para vocês aqui uma história. Eu sou psicanalista, tenho um pós-doutorado em psicologia. Certa feita eu atendi uma mulher que ela possuía um relacionamento extraconjugal. Já tem muitos anos, né, sei lá, uns 20 anos isso, não tem, né, como nem identificar. E aí essa mulher, no início ela veio com o sentimento, era ambivalente, né? Ela se sentia no direito de trair o marido, mas também ela se sentia culpada. E a partir do momento que a terapia foi avançando, ela foi percebendo algumas coisas. Certo dia ela chega no consultório de doutora, esse fim de semana saí com minhas amigas e quando nós olhamos, entrou um homem, né, no recinto, que as minhas amigas disseram, fulana, olha seu marido entrando ali. E ela disse que tomou um susto. Ela não sabia se realmente, né, era o marido ou se era o amante, né? E ela ficou assim, será que descobriram quem era meu amante? Quem é meu amante? Na verdade, a história foi o seguinte, deixa eu retomar. Ela possuía esse amante, ninguém sabia desse amante, a não ser eu. O amante entra no recinto e as colegas olham e dizem que é o marido dela. Quando ela olha para o homem, ela vê que não é o marido e ela fica confusa, né? Será que alguém já sabe que, né, esse homem é meu amante? Será que a doutora contou, né? Nós temos uma relação de sigilo e jamais, né? Como eu estou dizendo, já tem 20 anos que esse fato aconteceu. E aí ela passou a observar o homem e as colegas dizendo, mas fulana, não é que Joãozinho parece todo com Antônio? E aí ela trouxe isso para a terapia. Ela disse, doutora, eu descobri uma coisa. Eu estou me relacionando, eu tenho um amante que é exatamente a cópia do meu marido. E ela foi tentar compreender o que é que estava por trás de tudo isso. E ela descobriu o seguinte, ela amava o marido, mas a emoção, o desafio, a necessidade que tinha de estruturar o dia que ia se encontrar com esse homem, não podia ser no horário que o marido estivesse em casa, não podia ser, tinha que ir no horário que os filhos estavam na escola, tinha que ser fora da cidade, não dentro da cidade. Então tudo isso era estímulo para que ela pudesse encontrar a recompensa que era esse encontro. Ela dizia assim, sim, mas quando eu estou com ele, é diferente. Porque com ele eu não falo que a máquina de lavar quebrou, eu não falo que o ferro está quebrado, que o menino adoeceu, porque ali é só prazer. Mas ela disse, se eu tivesse que optar em separar do meu marido para ficar com o amante, eu jamais faria isso, porque eu amo meu marido. Então o que acontece ali? Gratificação. No momento que ela está na aventura, ela disse que ela se sentia renovada, esse foi o termo dela. Então
A dopamina, ela é responsável pela traição? Claro que não, porque você tem seu juízo de valor. A dopamina é responsável pelo fato de alguém se viciar no jogo? Não, porque a pessoa tem o livre-arbítrio. Mas o que é que acontece? Nós, seres humanos, vivemos em busca de gratificações. Então, quanto maior for a gratificação, melhor nos sentimos. Os autores, eles falam assim: a dopamina nos leva a desejar o que ainda não temos e desejamos buscar o novo. Nós somos recompensados se obedecermos a ela. Com isso, eu quero concluir e dizer a você, você que está vivendo uma situação de dependência com o jogo, ou seja, lá outro tipo de dependência, eu queria dizer a você que o que está alimentando esse vício, essa dependência, é o fato de você estar obedecendo a estímulos que a dopamina está enviando para você. Então, você busca a gratificação que poderia estar alcançando em outro espaço. Por exemplo, existem pessoas, atletas, né, que revelam que eles são viciados na atividade física. Existem pessoas que nem são atletas, porque o atleta ele recebe a recompensa ali do prêmio, mas existem pessoas próximas a nós que todos os dias estão na academia às 5 horas da manhã. Você diz que não é normal, né? 5 horas da manhã na academia. Mas o que é que acontece? Ele recebe a gratificação, é do instrutor, é dos colegas que estão lá. Quando ele chega em casa, fulano, como você tá musculoso, tá magrinha, tá? Então, quando lidarmos com alguém no processo de dependência, precisamos ter um olhar acolhedor. A pessoa não está vivendo o processo de dependência porque ela determinou ficar dependente. Ela está no processo de dependência porque ela busca prazer. E todos nós vivemos essa busca do prazer. O que acontece é que alguns de nós conseguem colocar no freio e outros demoram mais um pouco para colocar. Meu nome é Marinalva Batista, sou psicanalista, eu tenho um pós-doutorado em psicologia. Queria agradecer a você pela companhia e dizer a você que se você ainda não me segue, queria pedir para você, por gentileza, me seguir. Envie esse conteúdo para mais pessoas, vai ficar aqui salvo. Deixe seus comentários, compartilhe nos seus grupos e faça assim como eu. Eu estou lendo esse livro, né? Comecei agora sobre dopamina e assim vou ler. Vou terminar a leitura e o que é que vai acontecer? Vou precisar retomar alguns pontos, porque não é possível que um livro dessa grossura eu consiga ler de uma vez e absorver todas as ideias do autor. A mesma coisa você, talvez você seja como eu. Num vídeo desse de 10 minutos, 12, 15, você não consegue apreender todas as coisas e você precisa estar retomando 1, 2, 3 vezes. Obrigada pela companhia e até a próxima. Toda semana temos um encontro marcado. Obrigada.